Oremos. Querido e eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado por ter nos conduzido até a Tua casa nesta manhã de sábado. Que nós venhamos sair daqui melhores do que quando chegamos. Que possamos sentir a Tua presença e que possamos fazer deste lugar um lugar de adoração, um lugar onde nos encontramos contigo, onde nos alegramos, onde aprendemos mais sobre o Teu amor, sobre as Tuas verdades, para que assim nós possamos fazer a diferença no mundo, na comunidade, no local onde nós estivermos. Amém. Permaneça conosco, abençoe a cada família que aqui chegou, a cada família representada. O Senhor sabe quais são as nossas petições, quais os desejos dos nossos corações. Atende os nossos pedidos de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Que nós venhamos a cada dia reconhecer que o Senhor é soberano, é magnífico, é dono de tudo. Verdade, sim. Isso nós te pedimos e te agradecemos por tudo, pelo doce nome de Jesus. Amém. Amém. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. A mensagem do verdadeiro Deus. Olá, eu sou o William Geisler, sou pastor da Igreja Adventista no Sétimo Dia, aqui na Faculdade Adventista em Paraná. Nos anos de 2021 e 2022, eu estive no Camboja como missionário. E a presença da Adventista lá é muito importante para ter um impacto na vida social das comunidades, na parte da educação, saúde, mas especialmente também na vida espiritual, levando o Evangelho àquelas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Muitas delas são completamente ignorantes a respeito do Evangelho. E no ano de 2021 eu cheguei ali no Camboja, na região de Mondulkiri, no nordeste do Camboja, e nós atuamos ali na tribo Pinong. Essa tribo é uma tribo animista. A religião animista, ela crê que os espíritos estão por toda parte e eles controlam os fenômenos da natureza, controlam todas as coisas mais cotidianas do dia a dia, doença, morte, enfim, tudo isso eles atribuem aos espíritos. E por temer os espíritos, eles sacrificam animais, de toda sorte de animais, para controlar a ira dos espíritos. Certo dia, um casal daquela comunidade que estava passando por uma dificuldade. Aquele homem, de 70 anos de idade, ele estava doente. A tribo ali, a cultura, como de costume, eles faziam sacrifícios de animais. Aquele homem, ele fez vários sacrifícios, aquela família, né? Performou sacrifícios ali por alguns meses, mas nada adiantava. Ele, dia a dia, ia piorando.
estava com a barriga muito inchada, estava ficando cada vez mais grave, não conseguia comer, não conseguia beber. Ela então, a esposa, ela entrou em contato com um de nossos membros lá, cambojanos, entendendo que se da maneira deles não deu certo, vamos ver se o Deus dessa religião de vocês pode nos ajudar. Ali nós encontramos uma oportunidade e portas e corações abertos para expor o Evangelho a eles, explicar e estudar com eles a história de Deus. Muito interessante ver, ao nós estudarmos ali com algumas gravuras que nós desenvolvemos, algumas imagens contextualizadas para a cultura sobre Adão e Eva, sobre a origem do mal. Eles foram aos poucos entendendo o porquê que existe doença e de que essa doença ainda não era o fim. Aos poucos eles foram então entendendo a história da redenção e eles então decidiram parar com os sacrifícios. E certo dia eu percebi que ele não existiria por muito mais tempo. E naquele dia eu falei sobre a ressurreição de Jesus. Eu falei assim, que Deus ele tem poder para curá-lo, mas o maior milagre que ele pode realizar na vida dele seria o milagre da ressurreição. E dias depois, aquele homem veio a falecer. Tivemos então ali um funeral com os amigos, familiares que vieram de vários lugares. É necessário que o sacrifício seja realizado para os espíritos no funeral. E nós então, ao perceber o movimento de que isso ia acontecer, nós saímos, demos tchau ali a viúva, né? Qual não é a nossa surpresa, no dia seguinte ela nos informou que ela não participou do sacrifício e que ela falou para aquelas pessoas de que ela não tinha medo dos espíritos porque Deus era mais poderoso do que eles. Ela cria nesse Deus que venceu as forças do mal, venceu os espíritos, então não tinha medo deles, o que foi um grande testemunho para aquela comunidade. Ela, meses depois, foi batizada e juntamente com ela, uma vizinha que ela mesma discipulou, ajudou no processo de discipulado. O testemunho dela ajudou com que essa vizinha também tivesse curiosidade em conhecer esse Deus. Ela é um grande exemplo, uma grande discipuladora daquela comunidade e nós entendemos que essa história somente aconteceu, somente foi possível graças aos recursos e fidelidade que você tem tido com os dízimos e ofertas. Que hoje você seja motivado, seja tocado para continuar sendo fiel nos dízimos e ofertas, para que outras pessoas, assim como esse casal, assim como aquela comunidade também, recebam o impacto do Evangelho na vida delas. Que Deus os abençoe. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas. Posso ver o céu a chover.
Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de adoração a Ti. Abençoe os dízimos, as ofertas, abençoe a todos aqui que estão presentes, a todas as famílias aqui representadas, que nunca venha faltar o pão em seus lares. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, crianças. Feliz sábado. Crianças, você sabia que a Bíblia fala que se a gente não se tornar como Deus, a gente não entra no céu? Feliz sábado, crianças. Feliz sábado. Muito bem. Vocês devem estar perguntando assim, ué, trocou, não era lá? A partir de hoje vai ser, eu vou explicar por uma outra razão. Aqui nós temos este banco aqui e este aqui para caber mais crianças, que para o humilde de glória virão para cá. Amém. Está faltando só uma. Uma não, duas. A Mariana e a Melissa. Vovós tragam Mariana e Melissa nos próximos sábados para estar conosco aqui na nossa escolinha sabatina, que vamos um dia abrir com fé em Deus e no culto. Amém? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. A nossa história hoje é interessante. Tem um título assim, Morto-Vivo. Vocês já brincaram por uma casa de morto-vivo? Quem já brincou? Levanta, só as crianças levantam. Muito bem, crianças. Comigo. Morto. Muito bem. Vivo. Muito bem. Vivo. Muito bem. Eu não falei? Morto. Muito bem. Pode sentar. Não é legal brincar de morto-vivo? Mas sabia que na Bíblia tem uma história cujo nome é morto-vivo? Tem sim. Tem uma história muito interessante. Ângelo, qual é o seu melhor amigo? Filho, quem é o seu melhor amigo? Pode falar, não tem problema. A gente conversa depois, viu? Gabi, quem é o seu melhor amigo ou sua melhor amiga? O que é dele? Ai, que fofo! Muito bem. Helena, quem que é sua melhor amiga ou seu melhor amigo? A mamãe. Muito bem. Quem que é sua melhor amiga ou seu melhor amigo? Mamãe. Oh. Papai não é só amigo, papai é o herói. Está ali 24 horas para proteger os filhos e proteger a mamãe. Papai não é só amigo, é o herói da casa, né, pai? Por que eu perguntei quem é o seu melhor amigo? Tem uma história na Bíblia que tem o título de morto-vivo, mas não nessa expressão. Ângelo, sabia que Jesus tinha um melhor amigo? Sabia? Helena, Kenji. E quem era o melhor amigo de Jesus? Muito bem. Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Toda vez que Jesus ia para lá, ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E pegou uma amizade muito grande com Lázaro. Só que certa feita, Lázaro começou a sentir muita dor no corpo. Começou a ficar ruim. Mas ficar tão ruim que as irmãs ficaram tão tristes com a dor que ele estava no corpo, ficaram tão preocupadas que elas tiveram ideia. Gente, vamos avisar Jesus que o melhor amigo dele está adoecendo. Quem sabe Jesus aparece e Jesus faz alguma coisa. Vocês sabem que a Bíblia fala que quando Jesus aparece, ele realiza milagres, não realiza? Ele não curou um coxo?
Ele não curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer? Ele não curou um paralítico lá no templo de Betesda? Ele não deu visão a um jovem que estava cego desde a nascença? Então, Marta e Maria acreditavam que se Jesus aparecesse lá, ele ia curar Lázaro. Só que Jesus não. Só que o que aconteceu? Lázaro piorou, a dor aumentou e ele comentou muito porque as coisas. Mandou um servo para avisar. O servo foi, encontrou Jesus e falou assim: ó, seu amigo Lázaro está muito ruim e vai morrer, a gente está precisando de você lá. Jesus falou: não, tudo bem, vai, depois eu vou. Só que nisso, sabe quando Jesus vai aparecer lá? Depois de 4 dias. Depois de 4 dias, o que aconteceu? Lázaro já havia morrido, Lázaro já havia sido enterrado, estava guardadinho, porque antigamente os túmulos não é igual ao de hoje. Era uma pedra grande, era uma caverna, você colocava o corpo ali. Quando finalmente Jesus apareceu, Marta falou para ele assim: Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Por que eu estou falando disso? Porque a Bíblia fala, Jesus fala, que a morte é como um sono. Lázaro, ele não morreu, ele apenas descansou em Cristo. Ele descansou, que a Bíblia fala que é como um sono. Jesus falou assim: você crê em mim? Elas responderam: cremos. Se você crê em mim, espere. Jesus foi lá, chegou, me mostra, falou assim: aliás, me mostra onde está o irmão de vocês. Foi levado à sepultura. Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu? Ele saiu, não saiu? Por isso que é chamado de morto-vivo. Ele morreu e ressuscitou. Agora uma pergunta, crianças. Por que Jesus falou? Por que Jesus simplesmente não falou, sai para fora? Vocês sabem? Por que em vez de Jesus falar, Lázaro, sai para fora, simplesmente não falou, sai para fora? Eu vou perguntar às crianças grandes. Crianças grandes, por que Jesus simplesmente não falou, sai para fora? Porque o poder dele é muito grande, né? Muito bem. Justamente, se Jesus não falar, Lázaro, sai para fora, todos os que já haviam descansado estão no sono e iam ressuscitar. Já pensou? E não era hora ainda. Não era hora ainda. Então, por que eu estou contando essa historinha? A gente vai ver nossos amigos um dia descansando, pessoas que nós amamos um dia vão descansar, mas sabemos que Jesus vai voltar e Ele vai ressuscitar Ele vai voltar e vai ressuscitar aquelas pessoas que foram fiéis com eles. E quando Ele voltar, nós vamos ver aquelas pessoas que nós amamos. Eu vou rever meu pai, eu vou rever o meu tio Chico, para quem conheceu, a Cátia vai rever a mãe, a gente vai rever nossos amigos que foram fiéis aqui, lá no céu. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos ficar tristes quando a gente souber, o seu amigo faleceu. Não. Vamos confiar em Deus porque Ele está apenas dormindo e Ele vai ressuscitar como Jesus fez com Lázaro, ok? Vamos orar então? Juntem as mãozinhas. Papai do céu, muito obrigado por nos mostrar que a morte é apenas um sono. E que quando Jesus voltar, nós vamos encontrar todos aqueles que um dia estiveram firmes contigo aqui na terra e já estão descansando. Que nós possamos, Senhor, falar para os nossos amiguinhos, não ficar triste quando alguém se vai, mas para confiar em Ti e entregar a vida a Ti. Porque quando Jesus voltar, nós vamos nos reencontrar de novo. Senhor, peço agora que abençoe cada criança que aqui está. Que ela possa ser portadora da luz, da Tua verdade e sair falando aos amiguinhos. Assim como ela, nós, grandes, nós possamos também, Senhor, falar da salvação que é Cristo Jesus. Amém. Pois o único meio de salvação é Cristo Jesus. Então que nós possamos a cada dia nos mantermos firmes nos teus propósitos, nos teus caminhos. Porque quando Cristo voltar, eu quero estar junto com os meus irmãos de Jataí e de todos da Igreja Adventista, no mundo todo, e todas as pessoas embaixo da grande árvore da vida, ouvindo o Senhor falar.
Peço que venha abençoar nosso culto divino. É o que eu te peço, não por ter mérito de nós, mas porque deve ser feito por nossa cruz, Senhor. Amém. Amém. Pode vir, Sandra. Pode ficar aí. Queridos, nesse instante nós teremos, não é, o privilégio de louvar o nosso Deus, cantar no hino 443. Cristo virá outra vez. Nos coloquemos de pé. Convido você a prostrar seus joelhos para nos orarmos. Oremos. Bom Deus, queremos te agradecer por este sábado que o Senhor nos concedeu neste dia. Amém. Esse momento do universo, a terra, todos para adorar aquele que fez os céus e a terra. Senhor, aceita a nossa adoração e que mais uma vez a Tua palavra transforme a nossa vida
e a vida da tua igreja e reforma nossos corações. Amém, Senhor. Agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Para mim é uma alegria estar aqui na igreja do Vila Jataí. Isso aí. Estava em missão no Peru, acabei de chegar alguns dias. Era um dia, mas eu ia chegar ontem. Estava com 22 jovens. Sou coordenador do Serviço Voluntário Adventista. Eu vou tentar louvar em espanhol. Sou do Peru, mas me esqueci o espanhol. Já faz muito tempo que estou no Brasil. Agora vou continuar, irmão.
Obrigada, Samuel. Eu queria que ele passasse a mensagem pra gente hoje, né? Mas aí ele quis fugir, aí eu coloquei ele pra cantar. Ele disse que já pregou muito esse mês, ó, inteiro. Então hoje eu tenho a incumbido de compartilhar a mensagem aqui desta manhã. Vamos juntos refletir um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, vamos fazer mais uma oração? Oremos. Querido Deus, estamos aqui diante da Tua palavra aberta, pedimos para que ela faça a diferença no nosso viver, na nossa vida diária, naquilo que vamos ler, que possamos colocar em prática. E te pedimos que o Senhor sonde os nossos corações a cada dia, porque o Senhor é o dono de tudo, é o Senhor que nos dá vida e que tudo acontece aqui com a Tua permissão. Ajude-nos a entendermos que todas as respostas estão diante de Ti e que o Senhor está no controle de tudo, Senhor, no controle das nossas vidas também. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém. Bom, o título da nossa mensagem de hoje é Respostas de Deus. Você, durante essa semana, ficou esperando a resposta de alguém? Eu acho que o tempo todo nós esperamos respostas. O tempo todo. Quando você pega o WhatsApp, acorda e você escreve para alguém, e aí você fica esperando aquela pessoa responder. Para tudo, a gente quer uma resposta. E nós somos muito imediatistas, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, onde tudo é muito rápido, muito prático. E quando demora um pouquinho, quando a gente precisa pegar uma fila, alguma coisa assim, a gente já fica impaciente. Não teria uma outra forma de nós fazermos ou resolvermos isso? E Deus, Ele tem muitas respostas para cada um de nós. Na sua palavra a gente encontra várias respostas. Mas tem coisa que muitas das vezes a gente quer responder. Não é isso? A gente quer responder. Deus já deu a resposta e a gente quer uma resposta diferente. Então, a mensagem, ela deu certinho com a historinha das crianças também. Porque Deus, Ele tem respostas para tudo, inclusive para a morte. E o nosso texto-chave vai estar lá em Apocalipse, no capítulo 21, versos de 1 a 7. Depois a gente vai acompanhar. Mas se a gente for pensar no contexto que nós vivemos, todos nós procuramos soluções quando nós estamos com algum problema. Todos nós queremos uma resposta. Na semana passada, eu precisei ir ao médico. Eu estava sentindo um incômodo na barriga e a barriga começou a fazer um barulho, mais ou menos um mês. Um barulho assim inexplicável. Eu falei, gente, tem alguma coisa estranha, vou ter que ir no médico. Aí fui no médico e falou, tá elevado realmente, aqui sua barriga tá elevada, vou pedir uma ultrassom. Aí fiz a ultrassom, não deu nada. Falei, então vou no gastro agora. Aí o gastro pediu uma endoscopia. E essa semana eu fui fazer, porque a dor continuava, tudo. Tomei o medicamento que o médico primeiro passou e não resolveu. Falei, alguma coisa, vamos lá. Aí essa semana eu fui fazer a endoscopia. Aí peguei o resultado no meu e-mail. E deu pangastrite mais uma bactéria chamada H. pylori. Então, assim, todos nós esperamos respostas. Eu tive a minha resposta. Vou voltar no médico para ele passar um antibiótico para eu tratar isso. Deus, Ele tem uma resposta para o mundo. Deus, Ele tem uma resposta para aquilo que nós vivemos hoje aqui. Tudo de ruim que a gente passa. E ao longo dos séculos você vai ver que várias personalidades, digamos assim, de todos os segmentos sociais, de alguma forma, em alguns anos, eles se reúnem para tentar encontrar soluções para o mundo de crise. Você já viu alguma notícia sobre isso? A gente vai diminuir sobre o impacto global e tudo isso. E aí começa o ano com otimismo e a gente tem várias propostas que vão ajudar a reduzir e ver o futuro de uma forma positiva. Mas o que a gente tem? Guerras, infelizmente continuam, fome, doenças,
E o mundo continua sepultando os seus mortos. Essa é a realidade. Todo dia a gente tem uma notícia ruim. Mas hoje, aqui, a gente tem que pensar na resposta de Deus. Porque a gente já vê isso tanto, né? A gente já vê isso tanto lá fora. Se você ligar a televisão, você vai ver tanta desgraça, tanta coisa ruim. E aí você sente uma coisa e dói, e qualquer coisa você se machuca. Eu sou aquele tipo de pessoa que sempre me machuco. Se eu vou colocar uma coisinha no forno, o vapor já queimou meu braço. É incrível. Eu tô com o braço todo marcado aqui. Qualquer coisa machuca. E a gente vê como que a gente é sensível, né? A gente é como um sopro mesmo, um pó, e qualquer coisa a gente já... Teve um episódio, que eu lembrei agora, lá no Pará, acontece muito esses acampamentos, campal, que chama. Tem os retiros espirituais, aqui não é tão frequente, mas eu sempre falo. E eu ia até um acampamento, eu lembro de um episódio que eu fui para um acampamento e a gente estava saindo, era numa ilha, e a gente foi de barco para esse lugar. E aí reuniram várias igrejas, os distritos lá são maiores, são 18 igrejas, aqui é 2, né? Pinheiros e aqui só. Mas lá são mais. E é uma festa bem interessante, bem legal. E todo mundo estava indo embora, todo mundo no seu barco. Eu já estava no barco e ia voltar, atravessar para o outro lado, para pegar um outro barco. E aí tinha um irmão que estava no barco, assim, na parte da frente. E aí eles têm algum instrumento que eu não sei, que eles fazem, eles colocam uma corda e mais um pneu de carro, que é para as embarcações não se chocarem, é isso. E aí esse irmão vinha com outra embarcação e acho que ele foi tentar fazer assim, com a mão, não sei, para tentar afastar. E aí a outra embarcação veio e pegou aqui nele. Na hora tirou a orelha dele, machucou assim. Eu fiquei pensando, a todo momento a gente sente dor. Como eu olhei assim, fiquei chocada naquele momento. Falei, gente, qualquer coisa, né, machuca. Então, realmente a gente está aqui, a todo tempo a gente está sendo machucado. Qualquer coisinha nos aflige, né, nos deixa triste. E é triste a gente perder alguém. A história falou, né, do amigo de Jesus, de Lázaro. Mas a Bíblia, ela descreve a supremacia de Deus sobre o mal. A gente passa por tudo isso porque a gente vive um mundo de pecado, de dor, é consequência do pecado. E Deus, ele tem a resposta para isso. E a gente vai ver, vamos acompanhar, lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 3. Aqui a gente vai ver 3 coisas que alegram o nosso coração. E para quem acredita na Bíblia e tem essa certeza, isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, porque isso muda a sua perspectiva de olhar o mundo. E aqui a gente vê no versículo 1, aqui a gente vai notar 3 coisas que João descreve. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então a primeira coisa é a criação de novos céus e nova terra. E o verso 2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então aqui a gente tem a descida da cidade santa, ataviada como noiva. E a terceira coisa diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então aqui a gente tem a habitação de Deus com os homens. Um dos males deste século é a solidão. Você já se sentiu sozinho em algum momento? Embora as pessoas vivam hoje em sociedade, elas se sentem muito só. Mesmo com a tecnologia que aproxima de certa forma, você consegue falar, você consegue ver o tempo todo, né? Se você quiser ficar 24 horas ali, nós percebemos que as pessoas estão sozinhas neste mundo de crise. E estatísticas revelam que nas várias classes sociais, isso independe de classe social,
Muita gente se sente sozinha, com o bolso cheio de dinheiro. Muita gente sem ter o que comer também se sente sozinha. Independe. Há um vazio existencial dentro do nosso coração. E muitas das vezes o pecado ele tem atormentado a nossa vida. Tem muita gente que não consegue se perdoar. E a pessoa tem algumas atitudes, e aí ela fala, nossa, como eu sou fracassado, como eu fui ruim, como eu fui, indiferente com aquela pessoa, e ela não consegue se perdoar, não consegue conviver com aquela realidade. Ou muitas pessoas passam por traumas, situações que foram tão pesadas que aquilo marca e massacra. Conta-se um relato de um jovem que chamava-se Fábio. Ele era muito inteligente, dinâmico. E o Fábio, logo no seu nascimento, ele foi abandonado pela mãe dele na porta de uma casa. E ele se tornou uma pessoa extremamente amarga, porque ele foi morar em uma instituição, ele foi encaminhado para uma instituição e ele passou a morar ali. Então, durante a maior parte da sua vida, ele viveu ali. E ele culpava os pais dele, mesmo não os conhecendo, por terem deixado ele naquele lugar. Mas certo dia ele encontrou alguém que trabalhava ali naquela instituição, um preceptor, que falou sobre Jesus para ele. Falou sobre como Jesus foi enviado pelo seu Pai, para que eu e você tivéssemos oportunidade de salvação e para que ele também, naquele momento, não se sentisse sozinho. Muitas das vezes nós procuramos respostas para o nosso sofrimento, mesmo nós conhecendo a palavra de Deus. Você, no seu dia a dia, você fica, por algum momento, disperso. E é muito fácil as dificuldades, os problemas te afastarem, te colocarem em uma situação onde você não vê respostas. Durante muito tempo, o povo de Deus passou por situações difíceis. Nós imaginamos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quantas pessoas clamavam para que acabasse aquele sofrimento. E no Egito, o povo de Israel, eles clamavam o tempo todo. E Deus os atendeu. Vamos ver? Lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 9. Êxodo, capítulo 3, versículo 7 até o 9. Leamos assim, diz assim. Podemos ler? Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, Deus, ao longo da história, a gente vai ver quantos testemunhos são dados do cuidado de Deus com o seu povo. E a gente vê muita injustiça, descriminalização, assédio moral, sexual, que causam sofrimento a muitas pessoas. Mães que têm os seus filhos com uma doença muito grave. É muito difícil para uma mãe ver o filho numa situação, chefes de famílias que estão extremamente abalados, envolvidos em algum vício que fazem com que, de alguma forma, ele nem levante, não tenha motivação para ensinar os seus filhos, para cultivar. A gente vê dor por todos os lados, mas a gente pode ter a certeza de que nós temos um pastor
que está conosco o tempo todo. E no capítulo de Apocalipse, a gente vai para o versículo 4 agora, no capítulo 21, é dito como que Deus aniquilará completamente o sofrimento. Apocalipse 21, versos 4 agora. Diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É uma promessa que ela tem que alegrar o nosso coração. Parece que até uma utopia. Você já pensou um mundo sem dor, sem sofrimento, sem lágrima, onde qualquer coisa que a gente faça, a gente já machuca a unha e já dói? Imagina um lugar totalmente diferente disso. E isso tem que realmente nos alegrar. Porque tantas pessoas passam por problemas e situações que ver a alegria de uma criança, ver o nascimento de um bebê, ver esses momentos são magníficos, porque fazem com que a gente pense em um mundo perfeito que Deus planejou para todos nós. Nós não fomos feitos para passar por sofrimentos, por dor. E tem tantas pessoas que têm tanto entusiasmo, mesmo passando por dificuldade, por problema. Conta-se uma história de uma senhora que estava indo a uma conferência. É um relato de um pastor que estava fazendo uma série evangelística. E ele disse que todas as noites chegava uma senhora com os seus filhos, e ela estava de cadeira de rodas, e ela estava muito motivada. Mas ele disse que em algum momento do sermão, ele olhava e ela estava fazendo uma cara de dor. É difícil você olhar para alguém e a pessoa está com aquela cara. E aí, ele diz que em um momento ele foi conversar com ela e ele perguntou o que ela tinha, por que ela ficava fazendo sempre aquela cara de dor. E ela disse que ela tinha um câncer, uma doença muito rara, que era nos ossos. Então ela não podia colocar água assim, encostar água no corpo, que já doía muito. Mas ele perguntou, mesmo com aquele problema, sentindo dores, por que em alguns momentos, quando ela não estava fazendo essa cara de dor, ela estava demonstrando tanta alegria? Ele falou que ela ficava sorrindo e quando doía muito, ela fazia uma cara muito feia, de dor, passando mal. Mas mesmo assim, ela estava ali todas as noites. E ela respondeu para ele dizendo que ela sabia que ela estava ali, mesmo com dor, porque ela sabia que Jesus viria em breve. E a dor e o sofrimento não fariam mais parte da vida dela. E que aquele momento, ela disse que ela tinha relapsos de como ela imagina que esse encontro com Cristo, essa diferença de estar morando num lugar diferente onde a dor não mais existirá, motivava ela a viver, a estar ali, a cantar e a ter a certeza de que tudo passará. Muitas das vezes eu me pergunto por que eu estou indo à igreja? Por que você veio hoje à igreja? O que te motiva a vir à igreja? Você colocar uma roupa, passar um perfume, você escolheu. Todos nós fazemos escolhas, a gente escolhe ir a algum lugar. Se você está com dor, eu escolhi ir ao médico, mas eu poderia escolher não ir ao médico. O que te motiva a vir aqui? Você já pensou nisso? Será que a promessa de que nós cremos em um Deus que há resposta para tudo aquilo que nós vivemos? Simplesmente você vem porque você foi acostumado, foi criado na igreja? O que te motiva a vir, a ler a Bíblia, a cantar? Você está cantando para quem?
você acorda, você agradece pela sua vida, pelo descanso, por ter dormido e acordado, porque muitas pessoas dormem e já não acordam mais. Nós cremos que Jesus virá. Mas será que isso, só esse evento, muita gente fala sobre a volta de Jesus, muita gente fala, prepare-se. Muita gente fala, olha, isso, se você não fizer isso, você não vai encontrar com Jesus, você não vai estar salvo, você vai estar perdido. Vocês já ouviram muito isso? O que te motiva a estar querendo caminhar, querendo trilhar, querendo fazer aquilo que a Bíblia nos orienta para encontrar com Jesus? Porque a gente precisa realmente acordar no sentido de que se fala muito sobre volta de Jesus. Mas será que é só esse dia? Será que a gente não está se preparando só para o evento? Jesus vai voltar. Como é que está a sua vida no seu dia a dia? Porque aqui a gente tem que se preparar para encontrar com Ele. E esse encontro vai mudar a nossa vida. A vinda dele vai mudar. A gente não tem que se preparar apenas para o evento da volta de Jesus. A gente tem que se preparar para viver com Ele. E isso que é difícil. É difícil a gente pensar o que eu preciso mudar para eu viver com Jesus. Muita gente fala, esse mundo é tão legal, as coisas são tão atrativas. Se o céu for realmente o que sua Bíblia mostra, vai ser chato. Quanto mais a gente se distancia de Deus, quanto mais nós não contemplamos as coisas celestiais, vai ser difícil mesmo a gente pensar num céu onde não vai ter tudo isso de pecado aqui. Porque o pecado, ele nos escraviza, ele nos prende. Mas nós precisamos entender quais são as nossas perguntas para Deus. Porque as respostas ele já nos deu. O que você tem perguntado para Deus? O que você tem perguntado? Como é que está a minha vida? Como é que está o meu relacionamento com os meus familiares, com os meus pais, com os meus amigos no trabalho? Como é que está o meu relacionamento? O que eu tenho feito de diferente para que as pessoas vejam que eu acredito em um Deus onde Ele vai transformar isso aqui? Paulo, ele fala sobre o fim de todos os seres humanos nesse mundo. Vamos ver o que ele diz lá em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Podemos ler? Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte assim também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então é inevitável. Todos nós passaremos pela morte de alguma forma. Então a gente sabe que a morte é o resultado do pecado. Mas Cristo venceu a morte, né? E Ele nos assegura isso. Vamos continuar nossa leitura de Apocalipse? Vamos para Apocalipse. Agora vamos para o versículo 5 do capítulo 21. Podemos ler? Diz assim: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém por isso. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós precisamos a cada dia entender que Deus tem preparado um lugar para mim e para você. Nós, quando estamos aqui neste mundo, a gente precisa de um lugar para morar. E você precisa pagar água, luz,
Quem não tem casa própria, aluguel, IPTU. Mas Deus, Ele tem preparado um lugar para a gente. Já pensou? Você não vai precisar pagar nada. Você não vai precisar pagar nada disso. Nós precisamos pensar na eternidade e viver para a eternidade. Essa frase eu tenho comigo há muito tempo e ela mexe muito comigo. Porque a gente vive pensando na eternidade? Não. A gente tem um dia tão corrido que muitas das vezes a gente não quer respostas para aquele momento. A gente não pensa na eternidade. Tem um texto bem interessante que diz assim, que quando Jesus voltar, vislumbres disso, de que, eu vou ler aqui, que fala que ali nós conheceremos também, ali a gente vai ver como nós somos conhecidos. Ali o amor e a simpatia que Deus plantou na pessoa encontrarão mais verdadeiro e suave exercício. A pura comunhão com os seres santos, a vida social harmoniosa com os santos anjos e com os fiéis de todos os tempos. A santa associação que reúne toda a família nos céus e na terra. Então isso aqui é importante. Estar em sociedade, estar entre amigos, ter contato com as outras pessoas é importante. E a gente vai ver isso lá em Efésios. Vamos ver Efésios, capítulo 3, verso 15. Efésios 3, 15. Diz assim, Efésios, capítulo 3, verso 15. Diz assim, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nós precisamos ter essa vontade, porque senão não haverá deleite nenhum, se não tivermos interesse nas coisas celestiais agora. Tem um texto, você pode projetar ele pra gente? É bem interessante, olha como é que diz. Quão grande será a alegria quando os remidos do Senhor se encontrarem, reunidos nas nações para eles preparados. Ó que regozijo para todos os que têm sido imparciais e desinteressados cooperadores de Deus em levar avante a sua obra na terra. Que satisfação terão todos os ceifeiros, quando se ouvir a voz clara e musical de Jesus dizendo: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Entrai no gozo do teu Senhor. Então a gente precisa sonhar com isso, ter esperança, porque se nós não tivermos essa esperança, nós vamos viver aqui esse mundo, vamos ser consumidos por tudo que esse mundo tem de ruim. E aí é muito fácil você chegar e desacreditar de que você tem esperança, de que você vai viver um mundo diferente disso. E nós temos a sua promessa. Olha a continuação. Esse livro é o Visões do Céu. Um livro bem interessante, que eu gosto muito, da escritora Ellen White. E diz assim: temos sua promessa, temos o direito de posse à propriedade real no reino da glória. Nunca foi elaborado um título de propriedade mais estritamente de acordo com a lei, nem assinado de modo mais legível do que o que dá ao povo de Deus o direito às mansões celestiais. Não se turbe o vosso coração, diz Cristo. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. O pecado, ele faz com que a gente se distancie tanto de Deus, que a gente não se acha digno disso, muitas das vezes. E você vai ter esse sentimento: nossa, eu faço tanta coisa errada, eu sou tão indigno, eu não vou à igreja, eu não levo uma vida assim, né, que as pessoas julgam como certinha. E isso faz com que você simplesmente
de Deus, mas nós todos somos pecadores. Todos merecemos a graça de Deus. Todos precisamos ter um encontro com Ele. Não é porque você vem à igreja que você tem título ou já está um passaporte para o céu. É uma caminhada. Nós precisamos caminhar até o ponto. Né? Quando você vai pegar um ônibus, ou você vai pegar qualquer transporte, ou um avião, você precisa ir até esse lugar se você quer embarcar. Nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos nos achegar a Ele. Precisamos abrir o nosso coração, porque a resposta Ele já nos deu. A resposta Ele nos dá todos os dias. E tem um texto que eu acho que não... podemos ler esse aqui. É muito interessante. Fala sobre coroas para os fiéis. Quando o Senhor recolher suas joias, os fiéis, os francos, os sinceros, serão olhados com agrado. Os anjos acham-se empenhados em fazer coroas para esses. E nessas coroas cravejadas de estrelas se refletirá com esplendor a luz irradiada do trono de Deus. Você já parou para pensar que os anjos estão preparando coroas? Eu acho muito interessante essa passagem. E eu lembro que eu ficava assim perguntando para o meu pai: mas por que eles estão fazendo essas coroas? Como é que é essa coroa? E é muito interessante a gente ver que nós precisamos nos preparar. Precisamos falar das coisas celestiais, falar de Jesus, de sua amabilidade, de sua glória, de seu imperecível amor por nós. E que deixemos que o coração transborde de amor e gratidão para com Ele, que morreu para nos salvar. Preparemo-nos para encontrar com nosso Senhor em paz. Os que estiverem preparados receberão em breve uma incorruptível coroa de vida e habitarão para sempre no reino de Deus com Cristo, com os anjos e com os que foram redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Uma coroa de glória nos está reservada a nós que esperamos, amamos e anelamos o aparecimento do Salvador. Vamos ler até aqui. Esses textos, eles são muito interessantes, porque eles fazem com que nós imaginemos e a gente faça uma viagem, né? Sobre quantos dias nós passaremos até chegar ao céu, né? É muito interessante a gente ver, a gente ter essa esperança, ver isso. Mas tem um texto na Bíblia que me marca muito, que fala sobre o sentimento que nós temos aqui e o que a gente precisa sentir para que a gente tenha vislumbres disso. Senão a gente vai ser extremamente fracassado nesse sentido. Vamos acompanhar ele lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. Podemos ler? Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a gente tem esperança só em construir coisas aqui, em correr atrás de bens, em planejar o nosso futuro, planejar a nossa semana, planejar o que eu vou fazer no próximo ano ou nesse ano que está começando, se a nossa esperança se manter só aqui, não é que a gente não precise correr, não é que a gente não precisa correr atrás das coisas aqui, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos nos manter, a gente precisa ter um lugar para morar, mas a gente não precisa se apegar só a isso. Se a gente estiver depositando, infelizmente, a nossa esperança só aqui nesses dias e não pensar que o sofrimento vai passar, a gente não vai ver que é possível ter o sentimento de realização, de uma confiança que nós poderemos ter numa vida futura. E nós precisamos apostar as nossas fichas no Deus verdadeiro, no Deus que dá respostas para tudo aquilo que o nosso coração, de alguma forma, sente um vazio. Cristo, ele vai triunfar sobre a morte. E nós sabemos, e quando você passa por algum momento onde pessoas queridas
que você tem no seu dia a dia ali se vai, você fica assim muitas das vezes sem chão, né? Fala assim, nossa, como é que essa pessoa faz falta? Quando é que eu vou encontrar ela de novo? Tem muita gente que não tem esse sentimento de que vai encontrar. E às vezes o caminho ele parece estar errado. A direção da vida parece estar do avesso. Mas existe uma saída para recomeçar. Existe um caminho que nos leva a um lugar de esperança, lugar de paz. E a fé é a saída que vai nos levar aos pés de Jesus. Então, nos pés do Salvador, tudo novo se faz. Se você tem problemas, todos nós temos problemas. Tudo novo pode se fazer quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós depositamos a nossa confiança nele. E aí sim você vai ser ponte na vida das outras pessoas para que elas se sintam seguras, para que elas não se sintam sozinhas, para que elas estejam num ambiente onde elas veem que elas são valorizadas, porque Deus ele faz isso conosco. Nós somos débeis, falhos, pecadores, mas Ele quer nos fazer herdeiros. E mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com os nossos pecados, mesmo com muitas das vezes a gente não quer ler a Bíblia, não quer cantar, né? Você já se sentiu desanimado assim? Mas a gente vê que isso revigora a nossa fé. Então, isso faz com que nós estejamos bem. Então, Deus, Ele está a todo tempo esperando com que nós entendamos a sua mensagem, entendendo que em meio a todos os desapontamentos deste mundo, Ele quer que nós tenhamos os olhos da fé, os olhos fitos nele, porque só assim nós teremos forças para trilhar caminhos que nos levarão à vida eterna. Tem uma história para a gente encerrar. Eu ouvi o pastor Bulhon contando essa história uma vez, e aí eu lembro sempre dela. Ele conta que certa vez ele estava em um determinado lugar fazendo uma série evangelística, e aí veio um senhor, um homem, e pediu para falar com ele. E aí ele disse que ele contou a história de uma jovem cristã que casou com um empresário muito bem, e ele tinha a promessa de que você vai poder ir à sua igreja, você vai levar a sua vida. E essa jovem era médica, e ela disse que no primeiro mês de casamento, ok, no segundo mês, ok, no terceiro mês, ele já disse, olha, eu tenho tanto dinheiro, você não precisa trabalhar. Ela, mas não é nem pela questão do dinheiro, é porque é a minha vocação, eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de cuidar das pessoas. Ele falou, não, você não precisa. E aí conta que ela contrariou ele e aí apanhou. E ela chegou na casa dos pais e falou que tinha apanhado. E aí o pai falou, olha, você precisa separar. Você não precisa ficar passando por isso. Ela falou, não posso, estou grávida de gêmeos. E ela continuou. E aí depois ficou pior porque ela queria a igreja. E ele disse que igreja era para quem não tinha o que fazer, alguém que não tinha conhecimento, alguém que não tinha inteligência o suficiente para ir a um lugar onde você vai devolver dízimos, dinheiro. E aí ela continuou apanhando. E aí ela teve os meninos e viveu aquela vida infelizmente sofrida. E ela diz que os meninos já estavam com, acho que, uma idade suficiente para entender. Ela continuou os levando à igreja, mesmo com o pai sendo contrário. E chegou o dia deles se batizarem, eles tomaram a decisão do batismo. E aí ela falou, olha, convide seu pai para ver se ele vai à igreja, pelo menos nesse dia. Mas ele não foi. Infelizmente, na volta
para casa, retornando para casa, ela e os meninos sofreram um acidente e eles infelizmente morreram carbonizados. E agora aquele homem ficou ainda mais revoltado com a vida, mais revoltado com a igreja, com Deus. Ele literalmente foi até a igreja e pegou o pastor e falou: olha, vocês foram culpados por ter acontecido isso com a minha esposa, com os meus filhos. Tudo culpa dessa igreja, tudo culpa de religião. E passou um tempo, ele já abalado perdeu a esposa, perdeu os filhos. Ele foi ao médico e ele descobriu que estava com câncer. E o médico falou: olha, infelizmente você tem 2 meses de vida. Seu câncer é terminal. E aí ele disse que ficou tão desorientado que ele não conseguia levantar da cama, não conseguia tomar banho, não conseguia fazer mais nada. E aí um dia algo tocou nele e ele foi até o computador e procurou o que a esposa fazia tanto quando eles iam dormir, que ele a procurava e ela estava demorando. E ele lembrou que ela ficava assistindo os sermões do pastor. E aí ele foi lá e procurou e começou a assistir os sermões do pastor Burão. E aí a história diz que ele se sentiu renovado. Foi tomar banho, foi à sua empresa, e aí chegando lá, ele cumprimentou os funcionários. Eu acho que provavelmente ele era bem carrancudo, assim. E aí o funcionário falou assim, eles ficaram comentando entre si: ele tá quase para morrer. As pessoas quando estão para morrer, elas ficam assim, boazinhas. Por isso que ele veio falar com a gente. Ele contou isso para o pastor. E aquele homem sentiu ânimo no momento de dor, de tristeza, de sofrimento, de sentença. Nós, todos os dias, de alguma forma, somos sentenciados a alguma coisa. E aquele homem decidiu se entregar a Cristo. Ele teve um encontro com Deus. Nós também temos a oportunidade de termos encontros com Deus todos os dias. Que a nossa vida seja reflexo daquilo que Deus espera de nós. Que o nosso viver a cada dia seja reafirmar a certeza da esperança de que Cristo já morreu por cada um de nós. Que Ele já venceu a morte, que Ele já venceu esse mundo de pecado, de dor e de sofrimento. E que toda vaidade, todo status social, tudo isso que o mundo oferece de alguma forma, vai passar. Tudo isso passa. Mas as palavras de Cristo não passarão. Né? E eis que Ele vai fazer nova todas as coisas. Ele tem desejo de buscar a mim e a você. Nós teremos um novo nome. Nós seremos transformados. Nós seremos restaurados. Que essa certeza, que essa esperança seja viva no nosso viver a cada dia. Seja aquilo que nos impulsione a vir à igreja. A não só vir à igreja, também a falar às outras pessoas. Porque não adianta você só vir à igreja e se alimentar e acreditar se você não falar para as outras pessoas que estão passando por momentos difíceis, por momentos de tristeza e de solidão. Que Cristo a cada dia seja o centro das nossas vidas. Que nós deixemos que Ele nos use nessa semana que iremos enfrentar provavelmente várias situações adversas, nós não conhecemos. Mas Deus, Ele sabe. Deus sabe de tudo. E Ele conhece qual é o desejo do seu coração. Que Ele permaneça conosco, que nós deixemos que Ele habite na nossa vida. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Depois dessa linda mensagem,
Vamos nos levantar e nos despedirmos cantando o hino de número 600. É isso mesmo? 441? 441. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Está à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos do juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido, vem Jesus. Oremos. Santo e eterno Deus, pedimos que o Senhor transforme a nossa vida, que nós venhamos esperar as tuas respostas, que possamos entender que o Senhor já venceu este mundo. Que isso possa fazer diferença na nossa vida, seja em qualquer ambiente que estivermos, Senhor. Possamos ter a certeza e a motivação de que tudo passará. Que todas as dores, todos os sofrimentos que aqui nós enfrentamos, todas as dificuldades passarão. Que o Senhor é o nosso Redentor, o nosso mantenedor. Que o Senhor está no controle das nossas vidas. Ajude-nos a acreditarmos nisso. Que a cada dia a gente tenha a vontade de servir, a vontade de falar aos outros, a vontade de ser amável. Que nós venhamos a cada dia pedir os dons, Senhor, os dons do Espírito, para que assim a gente tenha clareza, certeza, que possamos também saber discernir o que é certo e o que é errado. Transforme o nosso coração, transforme a nossa vida, e que a cada dia também a gente tenha certeza de que estaremos contigo. Porque só assim a nossa vida será transformada aqui nesse mundo de pecado. Cada dia a gente vai mudar um pouquinho, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos pelo doce nome de Jesus. Amém. Amém.